Olá! Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem tá vendo esse vídeo. Esse é o do quarto pro ateliê. Gente, eu realmente preciso pôr um negocinho assim na edição. E antes da gente começar, se inscrevam no canal, se você não for inscrito, deixa um joinha, ajuda a Mana aqui. E é isso, quebrem a quarta parede, bem estilo Fleabag. E é isso. Bom, para quem está vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Guarido, eu sou curadora, pesquisadora e crítica de arte, focada em arte brasileira, e eu apresento aqui toda quarta-feira, às 8h30 da noite, uma conversa com artistas sobre uma obra ou uma série. E bom, bora pegar um negocinho pra gente bebericar, pra petiscar, que a gente já vai começar. E o nosso convidado de hoje é o Wagner Olino. O Wagner Olino é um artista paulistano, nascido em 1989. Sua produção como artista contemporâneo se desdobra entre desenhos, pinturas, esculturas e instalações que lidam de forma tragicômica com a angústia existencial através da representação de suas neuroses pessoais em forma de micróbios, bolachas, cogumelos, pus, carne moída, geloucos, entre outros elementos e produtos da cultura de massa. Formado em artes plásticas pela FAP em 2010, Wagner participou de diversas exposições coletivas em museus, galerias, em espaços e plataformas independentes. Teve sua primeira individual em 2018 através do programa Meca Intro da plataforma Meca. Atualmente faz parte do grupo de estudos Basa 1 com mentoria de Lucas Veloso, o famoso Peixão, né? Com isso, eu chamo aqui Wagner. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Guarido. Boa noite, todo mundo que está assistindo, né? Boa noite, boa tarde, bom dia. Nunca sabemos o horário que a galera assiste. Eu fico pensando que a gente deveria incluir a galera da madrugada, né? Porque eu acho que deve ter um pessoal. Com certeza. E aí, conte-me mais sobre você, Wagner. Você se formou na FAP em 2010. Como que foi a sua trajetória até chegar lá e de lá pra cá? Olha, Guarido, para mim foi começar a estudar artes. Assim, eu acho que eu tive um contato muito limitado com a arte contemporânea antes de chegar na Uhum. faculdade, né? Apesar de eu ser uma criança que sempre gostou de desenhar, que sempre fez coisas, criou coisas, eu tive um caminho e assim, o meu primeiro contato com arte foi através da televisão, foi através de videogame, através de história em quadrinhos. Uhum. A minha identificação foi, apesar assim dos meus pais terem um pouco de arte em casa, então assim, tinha algum quadro do Miró, uma reprodução de Picasso e tal, mas assim, não eram pessoas que participavam, iam em exposições, iam em museus. Uhum. Para mim, o grande ponto de virada mesmo, sempre, e para mim, sempre gostei de produzir, né? Então eu fiz muita cópia de Pokémon, Dragon Ball, filmes, né, que eu assistia também. Mas assim, para mim, o que realmente me marcou, me fez querer ser artista e entender que, nossa, o meu caminho é esse, foi quando, na adolescência, eu conheci o trabalho de Salvador Dalí, que é um artista que me influencia até hoje. Eu sou obcecado por ele, gosto muito, assim, muitos elementos que estão na obra dele se dobraram na minha obra. Uhum. E depois disso, o movimento Dada também foi uma coisa que explodiu minha cabeça, assim, quando conheci isso um pouco através da indicação de um amigo. O Dada também veio na escola, numa aula de artes, mas chego na FAP em 2007, eu acho, 2008, muito cru, assim, comparado com todo mundo que está lá. Realmente eu não tinha conhecimento de arte contemporânea, era muito, muito, muito limitado, assim. E para Uhum. mim foi bom, porque acho que eu peguei também uma época ali na FAP com muitos professores interessantes, assim, gente que marcou muito a minha vida, Cassandra Cinto, Gustavo Rezende, Caetano de Almeida, Dora Longo Bahia, Thiago Honório, Felipe Chaimovic, Marcos Moraes, Lázaro Eliseu Moura, que foram pessoas que fizeram uma diferença muito grande na minha produção. Assim.
né, me ajudaram muito a desenvolver o que eu produzo hoje, sabe? Muito também de me ajudar a criar esse pensamento crítico, de Uhum. conseguir transformar assim, a produção de desenho, de pintura, de escultura numa pesquisa mesmo, né? Tipo, fomentar assim, isso, de transformar isso num, em algo embasado, né? Tipo, sempre tive as mesmas obsessões. Né? As obsessões que eu tenho hoje são as mesmas que eu tinha desde que sou criança, assim, desde que sou adolescente. E isso, para mim, que tem no Salvador Dali, que eu acho muito legal, assim, que é um processo meio espiral, sabe? A minha produção vai por esse lugar, assim, são as obsessões, eu vou descendo, e aí eu volto um pouco, retomo algo e desço de novo. Então, tipo, você vai mexendo nessas camadas mais dobrando, mas assim, acho que os temas e os interesses sempre são os mesmos, sabe? Assim, de uma forma ou outra. Mas assim, não querendo muito te cortar, mas já te cortando, eu acho que é um pouco isso mesmo. Os nossos interesses não mudam tanto assim. É, acho que a gente vai desdobrando de fato as coisas que pro nosso interesse também, com o nosso conhecimento do momento. Não dá pra gente também esperar que com 15 anos a gente possa ter pensamentos tão complexos como a gente vai ter com 25, 35 e 45, né? Eu acho que a coisa vai evoluindo naturalmente. Eu penso que tudo que eu pesquiso, tudo que eu me dedico, tudo que eu faço hoje são coisas que eu pensava e tinha interesse quando eu era adolescente também. Claro que não faz tanto tempo, mas eu tava pensando outro dia que faz tanto tempo sim. Já faz 10 anos. 10 anos. É assim, um bebê já virou pré-adolescente, né? Tipo, não é tão. Não é tão perto assim. Sim. Mas eu fico pensando que isso é uma coisa, é algo natural que muitas vezes a gente não percebe. E quando a gente percebe, quando às vezes a gente dá uma olhadinha assim pra trás sem querer, a gente fica meio impactado. Putz, a gente para e fala, putz, como assim? Eu já fazia isso, eu já gostava disso. Como É, aconteceu isso? Eu não é, percebia antes. é, é. O que eu acho interessante é que eu falo assim com muita convicção, mas eu não sei ao certo também quais são as minhas obsessões, sabe? Tipo, eu sei um pouco de coisas que me interessam, mas assim, não necessariamente que o meu trabalho é sobre isso, ou que minha pesquisa, eu fico só. Eu acho que é muito mais um estado de pensamento, assim, um estado de espírito, talvez, tipo, acessar locais assim, na cabeça que me guiam, sabe? Assim, para mim, assim, a arte tem um processo muito intuitivo, né? Assim, de onde que parte, Sim. assim, né? Eu acho que ser artista, assim, ser uma pessoa inquieta, uma pessoa que cria coisas, né? Assim, de onde que vem essa vontade de criar, sabe? Assim, eu não sei Sim. dizer. É uma coisa que eu nasci com isso, sabe? Depois, às vezes eu falo, por acaso jogarem numa ilha deserta, longe da civilização, de tudo, sei lá, eu acho que depois de uma semana eu vou começar a fazer arte também, com o que tiver lá, sabe? Porque é uma necessidade, assim, é uma coisa que, tipo. É algo instintivo. E... É bem Mas instintivo acho. isso, né? E É, eu fico mas eu acho que pensando, assim. ideias, vem da onde, velho? Tipo, não é um negócio que você. Não é a pílula que você É, toma, né? É uma coisa é. mais. Não, e nesse sentido, eu acho que muito a Sandra Cinto ela me ajudou, porque até assim, eu já vi uma entrevista com um artista que eu gosto muito, que chama Fábio Zimbi. Uhum. E ele fala assim, né, que, assim, por exemplo, a minha relação com desenho, né? Eu não sou uma pessoa que gosta de fazer desenho de observação ou que se interessa em reproduzir a realidade como ela é, sabe? Então, assim, eu nunca tive esse interesse muito de aprender técnicas no sentido tradicional. Mas, assim, eu já comecei construindo o desenho, sabe? Assim, o meu processo foi, tipo, pegar o desenho e ir fazendo ele, assim. Então, assim, teve um lugar que, tipo,
aprender sobre o erro, de como que o erro pode ser também uma porta para coisas diferentes, e o que é certo e errado, sabe? Você representar. É muito, foi muito importante para mim buscar essa autenticidade, sabe? Assim, de você conseguir colocar a sua visão de mundo nas coisas, e de você conseguir transmitir assim uma mensagem, sabe? Você saber se expressar. Para mim, acho que isso foi muito, até porque assim, na adolescência eu acabei fazendo curso de quadrinhos porque eu sabia que eu gostava de desenhar, de fazer, mas eu não sabia que eu gostava de fazer arte. Só que, assim, parece besta, mas tem uma diferença grande entre uma coisa e outra, sabe? Enfim. Não, de Mas eu acho fato, que né? Eu é, acho que é, arte tem muito sobre intenção também, né? Uma coisa é você é, fazer uma coisa a esmo, outra coisa é você fazer com intenção, com conceito, com pensamento por trás disso, querendo algum tipo de objetivo. São processos possivelmente até um pouco similares, mas acho que geram resultados diferentes. total, total. Assim, eu acho que até hoje em dia tem uma coisa que até às vezes me deixa um pouco engessado, que é, cara, eu queria muito poder voltar num lugar que eu desenhasse só por desenhar, sabe? Hoje eu fico com muitas vozes assim, na minha cabeça, quando está acontecendo, e tipo, você fica se cobrando de fazer que faça sentido, sabe? Então, assim, também tem esse lugar de, tipo, na FAAP eu aprendi muitas coisas, foi muito importante. Mas também teve um momento de dar uns passos para trás e aprender muitas coisas, assim, né? Porque às vezes eu era muito novo, então também, eu tomava algumas coisas como verdades absolutas. E aí, quando você começa a transitar dentro do meio, ver como que a coisa funciona, conversar com artistas, né? Principalmente conversar com os artistas mais velhos, pessoas mais experientes, ou os próprios colegas, ver mais, né? Também sempre isso, tipo, buscar novas referências, olhar. Você começa a questionar muito. Né? Eu acho que assim, é muito importante você se questionar as coisas que você acredita, né? De onde que vem a arte, né? Assim, eu tenho muito. Cara, a arte pra mim tá em todos os lugares, tá na rua, tá na televisão, tá no videogame, tá na embalagem de Deep Louco na padaria. Então, e, e é legal quando você encontra pessoas que também compartilham disso e que fortificam, sabe? Assim, tipo, o seu trabalho. Porque senão você fica com muitas vozes assim na sua cabeça te podando. Isso não é bom, sabe? Tipo, eu acho que ser artista tem esse lugar de que você tem que ter uma convicção no que você faz também. De acreditar que Demais. aquilo, né? Assim, e é uma coisa que tem que vir de você, assim, não adianta claro que eu escuto tudo que as pessoas me falam, né? Mas você tem que ter muito essa autossuficiência na hora que você está produzindo, na hora que você está mostrando. Na FAP eu tomei muita porrada, né? Que também era uma coisa que eu nunca tinha passado, né? Ninguém tinha olhado para um desenho meu e feito um pensamento crítico. Então, ser artista não é fácil. Eu acho que é um lugar muito de uma vulnerabilidade também, né? De você se Sim. colocar nessa posição e eu acho difícil me colocar nessa posição, assim, eu entendo de onde você tá partindo. Eu tento muito fazer esse É, exercício, porque você se expor num lugar difícil às vezes, são coisas que estão na sua cabeça, são coisas que você acredita. É quase que um filho aquilo para você e você vai ser julgado por isso. Tem um lance de você. Parece que o seu valor é isso, né? Então, não sei, é um lugar difícil de estar, de fato, assim, sendo é, muito sincera. é, eu gosto muito de ter uma frase daquele crítico americano que é o Jerry Saltz. Ele fala, né, que o artista ele dança nu em público, né? É tipo você colocando suas vísceras assim para todo mundo ver. E ele também fala que você tem que ter pele de elefante, né?
É isso, pô, tem que ter uma casca muito grossa para aguentar, né? Porque não é fácil assim de você. É como se você tirasse a armadura e ficasse vulnerável na frente assim, de todo mundo. Claro que tem um É. distanciamento, né? O artista, ele não é a obra, assim. Eu não sou minha obra. É uma parte de mim, né? Tipo, é Mas um a lugar obra ali que vem de você. Você vem pode de não mim. ser. E isso É, toca em lugares é, diferentes quando vem da gente. Quando vem do outro, por isso é, que quando eu tinha que fazer eu tinha que fazer crítica, né? Eu sou formada como crítica de arte. Eu tinha um pavor terrível. Porque eu acho que é tocar em lugares onde eu não gostaria de tocar, de ninguém. E eu odeio fazer crítica até hoje. Eu tenho pavor de fazer crítica de arte, assim, eu tenho é. zero interesse de fazer de realmente escrever crítica sobre as coisas, porque não acho, eu não consigo estar nesse local. Eu gosto de conversar, eu gosto de trocar uma ideia com o artista, falar sobre a exposição, sobre a obra, mas sentar e escrever, eu acho. É um lugar que eu não gosto de estar, basicamente. Tem quem ame. Não, Eu admiro, é. mas eu não faria. Não, não faço, inclusive. Eu me apresento Eu como que é acho. legal, né? Mas, Eu ia falar, nossa, eu acho bem. É um exercício mesmo você falar do trabalho dos outros, né, da pesquisa dos outros. Uma coisa que eu me guio muito assim nesses últimos anos é que eu sempre tento me sair dos meus gostos pessoais, né, tirar assim essa minha e entrar é um exercício de empatia, né, assim, de você sentir quais são as questões do outro, né, os pontos que difícil. interessam, né, muito assim da pessoa e de como que você fala, né, sobre a obra, né, principalmente quando você quer, entre aspas, ajudar a pessoa, né, assim, de tipo, pô, você pode desdobrar sua obra para esse lugar, para tal lugar, ou você devia olhar para tal artista. É um exercício muito de empatia, assim, até quando você lida com artistas que estão muito em diferentes momentos da carreira, né? Tem gente que às vezes está começando, tem gente que está nivelado com você, às vezes tem gente que está acima, mas Não, mas eu é acho isso. que essa parte da crítica é de boas. Eu acho que é legal, porque é uma troca. Mas eu acho que a parte da crítica que pra mim é a mais difícil é a parte de realmente sentar e escrever sobre isso e às vezes detonar aquilo. Porque muitas vezes você de fato pode não gostar, pode achar ruim, mas para mim esse sentar e escrever eu acho difícil. Eu acho que essa parte do acompanhamento artístico, de realmente ter uma troca, sentar, tomar um café, conversar sobre a obra, eu acho que é uma parte bem gostosa de fazer. Essa parte crítica eu amo. Mas a parte crítica de realmente detonar alguma coisa, como Uhum. muita gente gosta de fazer, eu não consigo fazer, não gosto de fazer. Quando eu era obrigada a fazer, eu fazia assim sofrendo, porque eu não acho que traz muita coisa legal, sabe? Estudei muito isso e eu não sei, essa parte não me interessa tanto. Eu prefiro sentar, tentar entender a pesquisa. Vamos lá, vamos esmiuçar a coisa, mas vamos fazer uma troca justa, sabe? Mas é Sim. pessoa para pessoa. E tem para todos os públicos, como eu gosto de pensar. Também tem gente que gosta disso. E tem gente tanto que gosta de fazer quanto gosta de consumir. É uma doideira. E um dos pontos, eu acho que mais difíceis da crítica é que muitas vezes, hoje em dia, o pessoal faz mais crítica de exposição, né? Não tanto de artista ou de obra. E sim do curador. E muitas vezes os críticos não conseguem simplesmente entender o conceito que o curador quer passar, né? E põe muito juízo de valor. E sei lá, eu não acho muito relevante, assim, para ser muito sincera. Ainda mais hoje em dia, a gente estudava muito, nossa, isso é bem polêmico, mas que a crítica, que a crítica de arte morreu, entendeu? E de muitos modos morreu mesmo. Isso era uma pauta, assim, então
Só retificando, galera, galera que tá assistindo, isso era aula, isso realmente são aulas que a gente tem na faculdade, sobre qual é a relevância da crítica, como isso funciona hoje em dia, como não funciona, e é complexo esse assunto e polêmico, no mínimo. Com certeza. Mas bora falar das obras, vamos começar com o Portal Bipolar, que eu acho que é o início Vamos. de tudo. É, bem isso mesmo. Conte da onde que surgiu. Eu, eu acho que assim que o Portal Bipolar ele é uma obra muito importante dentro minha, da minha produção, Uhum, porque assim não é a primeira vez que eu faço objeto escultórico, mas eu nunca tinha feito da forma. Então, uma coisa, por exemplo, eu produzo muita pintura, produzo muito desenho, né? Eu colagem, fiz muita. E o meu processo, ele é muito intuitivo. Então, eu também não faço um tipo de rascunho. Quando eu estou pintando ou desenhando, eu estou na procura de algo que eu não sei o que é. uhum, Eu começo a fazer e eu não sei assim, o que eu quero achar. E aí, quando eu encontro, encontro. É tipo, você fica ali uhum, e o portal, ele quebra esse paradigma de produção, porque ele é um. E assim, eu sempre fui muito gestual, muita energia, tipo assim, eu ia com força, tipo assim, com muita. O meu trabalho sempre foi sobre saturação, sobre apagamento, sobre a aglomeração. Eu ia. Sempre foi força bruta, sabe? E quando eu faço um portal bipolar, ele vai para um lugar que assim eu apago o meu gesto. Eu, como artista, eu me afasto de fazer a coisa, de ter a minha mão, porque a obra ela foi feita por uma máquina. Então, assim, tem uma industrialização do meu processo de criação, né? uhum, Assim, são peças que eu vou juntando e, claro, tudo surgiu de um desenho. Ele é um desenho, um portal que eu fiz, ele existe, eu tenho ele no papel, no sulfite, mas assim, que eu digitalizo e eu transformo em vetor, eu quebro ele, eu adequo ele para uma máquina. Então, assim, para mim, tem todas essas etapas de planejamento, de projeto, que para mim não uhum, tinha até aquele momento. E também ele tem uma limpeza. Acho que ele tem um minimalismo que assim ele vai para uma essência, né? Tipo, eu uhum, tiro a saturação. Claro que vai ter saturação nessa obra, porque a luz é muito frenética, né? Tipo, como que ela corre, como que a coisa, as cores, né? Esse arco-íris que faz, mas nossa, eu queria exatamente uma coisa assim pra minha entrada quando eu falo. É bom de, tipo, acho que eu vou não adaptar, é, assim, fazer um ele GIF. tem um, né? Ele tem esse nome que é portal bipolar. O portal vem pela essa forma de arte, né? E também o portal como essa passagem cósmica, sobrenatural, que você também ele pode te levar para uma outra dimensão. Ele tem um tamanho, né? Que ele é maior do que uma pessoa. Então você consegue mesmo passar por. Claro que isso não aconteceu na exposição onde ele estava, tipo, ninguém passou por debaixo, mas poderia acontecer. E eu acho que assim, ele também tem esse lugar de que, putz, ele é um arco-íris perverso, ele é um arco-íris maligno, né? Quando eu falo dele assim, eu falo, ele é uma criatura, essa criatura em forma de arco, mas ao mesmo tempo também eles são várias criaturas aglutinadas, né, assim, ligadas, assim, interligadas corporalmente ou pela Sim. cabeça. E para mim, ele tem esse lugar de centopeia. Né? Não é uma obra. Eu até faço, tem um lado que ele é meio enterrado, assim, como se o ar começasse, mas ele
continuasse para dentro da Terra também, é um ciclo infinito, sabe? Você não consegue saber se ele é algo fechado ou se, tipo, ele é, enfim, ele vai embora, né? Faz sentido. E para mim, ele tem também. Massificação sempre foi uma questão na minha obra, né? Tipo, massificação das emoções, massificação da, do ser humano mesmo. E aí, quando eu começo a tipo, isso se estende até para os materiais que eu estou usando, né? Então, assim, putz, o MDF, ele é a madeira mais processada que tem, sabe? Ele é tipo madeira moída, é o pó da madeira moída, aglutinado por cola, o poliestireno, que é a chapa de PS, que faz todo o revestimento ali, que é a parte preta, ele também é um plástico, uma resina, super vem, tipo, é um material que é usado em fachada de loja, em display. Ele é um black mirror, né? Ele é uma tela preta, ele é tipo uma tela de celular. Quando você e para mim esse lugar do portal é assim, quando você olha para essa obra, tipo, você se vê refletido nele. Então assim, você também é transportado para dentro desse sistema. E o LED ele tá em looping, né? Ele fica correndo tipo, não termina, ele não tem fim, né? Então tem essa coisa de um ciclo infinito que fica se repetindo, né? E ao mesmo tempo também nas expressões dessas criaturas que são muito pasteurizadas, assim, não tem muita diferença de expressão. Eles mudam, tem os que estão tristes, tem os que estão felizes, mas são umas emoções muito plastificadas, assim, nenhum deles é individual. Eles não têm muita diferença entre um e outro, né? Tipo, claro, tem um que está um pouco mais esmagado, um que está menos esmagado, mas assim, às vezes eu entendo essa obra até como comentário assim, sobre a sociedade, sabe? Um pouco também assim, do mundo como onde a gente vive, né? Eu fico pensando que isso me fez essas obras, quando eu tava montando o roteiro e vendo as obras, pensando em como abordá-las, uma coisa que me veio muito foi uma questão de Instagram, que eu acho que é um assunto que tem tudo a ver com essa cultura de massa. E ao mesmo tempo me lembrou muito a Derrete, sabe? A Dead, que é uma balada, né? Sim, claro, claro, claro. Não sei se você frequenta ou não, mas eles puseram até. Todo mundo falava derrete, 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 tipo, em vez de dead. Meio que eles assumiram isso e puseram, tipo, na fachada um smile meio caindo, derretendo. E o que tem tudo a ver, né? E isso me lembra um pouco essa cultura meio jovem, meio techno, meio de drogas também, que eu acho que não dá pra gente escapar. Drogas lícitas e ilícitas, né? Eu acho que quando a gente pensa isso também tem muitas drogas lícitas na nossa sociedade. E essa eu acho que aí puxa muito essa relação do Instagram, essa relação imagética, essa relação de mostrar coisas que de fato não é a realidade. Mas a gente tá lá mantendo uma pose, tentando segurar uma realidade ou demonstrando uma coisa, querendo parecer algo. É aquela famosa que antigamente era a família Margarina, né? Hoje em dia isso se desdobrou no Instagram. Todo mundo tem uma vida perfeita. Todo mundo tá feliz 24 horas por dia, pelo menos é essa a imagem que passa. Eu acho que, tipo, esse portal é uma reflexão dessa realidade que a gente vive hoje, que saiu dessa coisa meio de novela, a família perfeita, e foi pro Instagram como uma viagens perfeitas, rolês perfeitos, carro, casa, apartamento, namorado, namorada, filhos, que existe, parece que um nível de
beleza e perfeição e estética que não existe, sabe? Na realidade. Não, total, eu acho que você foi bem assertivo assim, em fazer essa conexão, que quando eu falo, né, desse sorriso, você trouxe o smile, né, que para mim ele é, falei já, né, que ele é um psicopata, assim, essa coisa, dessa busca de uma felicidade que Não existe. não existe, né, essa felicidade que é absurda, assim, ela está acima de tudo. É uma obsessão que as pessoas têm, né? E eu acho que é E destrutivo também, você achar que você tem que ser feliz o tempo todo, ou também você achar que você tem que passar essa imagem de estar feliz o tempo todo. sim, sim, por isso, é isso. Nesse sentido, eu acho que é isso. A obra ela é um pouco esse lugar perverso, assim. Até falei do Black Mirror, né? Uhum. Da obra seu, Espelho Preto, assim, putz, eu amo a série. Eu amo, né? O Black Mirror série. E, Uhum. cara, tem muito esse lugar, né? Tem um episódio que a pessoa é julgada pelo número de curtidas, pela nota dela, e a vida dela acaba virando um inferno. Você tem que ficar. A sua vida fica pautada nas redes sociais, né? E na forma como que isso dobra dentro da sociedade, né? Como que as pessoas te veem, as pessoas não te veem mais como um ser humano, elas te veem como essa imagem que você produz dentro de um aplicativo privado de uma empresa. Né? Tem gente ganhando dinheiro em cima disso, Uhum. né? Então, E você mexe muito com autoimagem nessas questões, né? Tipo, o teu trabalho eu acho que até tira um pouco essa realidade que eu acho que é mais perversa ainda. A gente tá falando de autoestima, a gente tá falando de imagem, de cirurgia plástica, a gente tá falando de coisas que são profundas. Muita gente morre por causa disso. Entra em depressão, tem diversos distúrbios psicológicos por causa dessa realidade, dessa cultura de massa. E recentemente eu acho que eu tô pensando muito mais nisso. Então, até porque eu própria saí do Instagram. Eu falei, não tenho condição de ficar aqui, eu preciso ter uma sanidade mental. E eu decidi dar um tempo e ficar fora das redes, assim. O Instagram do canal, gente, tá aqui, ó. Já vou fazer minha publi, tá aqui, tá funcionando, tá rolando. Cliquem, sigam a gente. Mas, é, assim, não sou necessariamente eu que mantenho isso. Eu aprovo tudo, eu vejo tudo, mas eu não tô conseguindo viver com essa relação tão absurda, imagética. E às vezes a gente precisa dar uma pausa. E eu acho que, sei lá, desde a minha adolescência, acho que de fato eu tô no Instagram há 10 anos. É muito tempo se você for pensar. é, Pegou uma parte da minha é que naquela época não tinha o peso que tem hoje. Eu penso que você ser um adolescente hoje com as redes que tão forte como são, deve ser muito destrutivo, né? eu acho que assim que o Instagram ele só é um desdobramento, né? Claro que Mas eu eu acho que é um nasci numa eu acho que é um desdobramento mais tóxico do que não, foi ficando, antigamente. foi piorando, né? Não, mas assim, pô, eu já sou de uma geração, né? Eu lembro assim, de gente que ficava louco, né? Com a relação, essa ansiedade que gerava. E como, nós somos umas cobaias, assim, eu acho que A pô, gente é um a nossa ratinho. geração somos as cobaias assim, dessas pessoas, né? Então, e é isso que eu acho que todos esses elementos carregam, né? Tem uma série na Netflix que chama Brinquedos que Marcaram Época. Uhum. E eles falam muito de coisas assim de 20 anos atrás, sei lá, um pouco mais. E eles exploram muito, né? Como que esses produtos são criados, todo o pensamento, né? Toda a conceitualização. E quando eu comecei a assistir, né? Óbvio, eu sempre me interessei, né? Por esse tipo de coisa, mas quando você fala, caramba, meu, é muito perverso, é muito.
realmente, assim, as pessoas te analisam, criam, eles tentam entrar na sua cabeça, né? E como que tudo isso E entra. fomenta a sua visão de mundo, sabe? Assim, o que você acha que é bonito, o que você acha que, o que você acha que é certo, o que você acha que é errado. Acho muito. Eu acho que é uma questão que, com o passar do tempo, ela vai ficar cada vez mais e mais importante e vai ser discutida. Inclusive, assim, né? Tipo, puxando para a obra e tal, o meu processo, cara, eu lido muito com o grotesco, né? Assim, com o feio, mas assim, com tipo com o não convencional, né? Assim, de realmente quebrar um pouco, né, esse paradigma da beleza perfeita ou de tipo da harmonização facial, sabe? Tipo, cara, que loucura, né? Assim, vai chegar um mundo que todo mundo vai ter o mesmo rosto. Eu Não, acho isso problemático num nível bizarro. Você fica eu acho muito. bizarríssimo. Falando de cultura de massas, que eu acho que é interessante, tem tudo a ver com o trabalho, eu adoro aquela modelo Bella Hadid, das irmãs Hadid. Sim, E ela fala bastante sobre. Ela expõe muito as questões psicológicas que ela tem, de ansiedade, e ela fala abertamente sobre isso. É uma menina que fez uma rinoplastia, mudou completamente o nariz e o rosto dela com menos de 18 anos. Acho que ela fez com 14. E é uma coisa que não volta. Uma vez feito, tá feito. Não tem como você refazer. E ela fala: putz, hoje eu me arrependo de ter feito. Eu acho que eu não deveria ter feito. Isso é um pedaço da minha história, da minha origem, da minha ancestralidade. E eu simplesmente achava que era ok tirar isso pra eu ficar com aquele rosto perfeito. E agora não tem mais o que possa não fazer em relação a isso. É aceitar uma menina nova é, que tem menos de 30 anos e já mudou o rosto todo, às vezes o corpo, e tem diversos distúrbios. E que a gente olha, a gente fala, putz, que vida perfeita, tá tudo maravilhoso, é tudo lindo, é tudo. é, E não é a realidade, né, da coisa, de fato. perfeita para quem, né? Perfeita para o Não é quê? nem pra ela Né? também, né? Perfeita. Tipo, essa é a grande É, coisa. Às vezes a gente. sim. Eu odeio semiótica. E eu já entrei em muitos debates. Nossa, acho que é um exposed meu essa fala. Acho que eu vou deletar, gente. É, mas eu sempre odiei semiótica na faculdade. E, inclusive, eu já entrei em umas discussões horrorosas por causa disso. E eu acho que cada vez mais, doidamente, a semiótica faz mais sentido nesse contexto, né? Sim. Imagético, de símbolos, significados, de passar imagens que não existem. E não sei, quando eu vejo o Maidum, eu acho que é muito interessante pensar essa distorção mesmo e de assumir esse dark side, sabe? Essa realidade perversa que existe, mas ao mesmo tempo é imagético. É catchy, né? Quando eu vi essa obra pessoalmente, a primeira coisa que eu queria fazer era fazer um stories. E foi o que eu fiz depois de um tempo. Existe essa realidade meio deturpada que você, ao mesmo tempo que você critica, você tá consumindo. E é meio feita para esse lugar, de certo modo, né? Você diz a obra? Uhum. Olha, eu nunca pensei dessa forma, mas eu acho que ela tem ela tem esse lugar, né? Assim, a origem do Maidum, ele, quando eu olho para ele assim, né? Ele é muito uma máscara. Ele tem uma coisa meio alien, meio Crobius também, vírus, né? O nome, o nome Maidum, ele vem desse, ele é o nome de um vírus de computador bem famoso, fez um bom estrago assim, uns anos atrás.
Então, assim, ele já tem esse lugar de digital, de mídias, né? E eu acho que ele tem muito esse de ser uma ele é uma representação minha, assim, tipo, claro que assim, todas as obras elas têm uma carga que é um pouco biográfica, sabe, assim, tipo, tem algum Uhum. lugar que é você e tal. E eu acho que o Maidum, ele, ele entra nesse, eu não pensei ele, né, como algo de, tipo, puta, eu quero fazer um pirotécnico, ah, nossa, vou colocar luz, tipo, ele ficou assim porque ele vem de um lugar que lida com isso, né, então, pô, tem muito de videogame ali, tem. Mas Doom também faz referência, é tipo a minha perdição, né? Mas esse Doom também tem a ver com o jogo Doom, né? Que era um. Tem criaturas, assim, também era um lugar que. Mas quando eu fiz ele, eu pensei muito nessa questão de, tipo, de ser uma criatura alienígena, que você olha para ela de cima, tipo, ela olha para você de cima para baixo, né? Tem esse lugar, assim, de você ser dominado por ela, né? De ela tá num controle, assim, de você, tipo, putz, foi submisso a ela, né? E também, quando eu fiz, né, assim, eu achei muito que a exposição ela ia ser aberta durante o dia. Então eu fiz ela em aço inox, muito para você olhar para ela, mas ela refletir você, né? De você se ver naquela criatura, muito como foi feito no Portal Bipolar. Uhum. E acabou que a exposição foi para a noite, né, o espaço só abre à noite, e aí eu coloco aquele LED e parece que ela é uma criatura que vem de outra dimensão, sabe? E ao mesmo tempo, assim, foi uma obra que foi pensada ali para esse lugar, eu sabia que ele era um espaço de convivência, e assim, foi um pouco sem querer, mas também tem esse comentário, às vezes, também sobre a pandemia, né, das pessoas estarem ali, todo mundo, porque é um lugar que tem um bar, que tem um jardim, todo mundo, é um lugar onde as pessoas ficam e conversam e a coisa acontece, e tipo, você tem um lembrete desse vírus mortal em cima, sabe, assim, essa presença que é, tipo, quase divina, assim, tem um lugar meio, cara, foi um vírus que parou o mundo, né, uma coisa insignificante que parou o mundo inteiro, assim. Eu gosto de pensar esse caminho, né, de ver quando esses seres pensem assim. Eu me coloco muito nesse lugar. Mas Não eu penso sei se que você tem. acaba tipo sendo uma obra super instagramável. Ah, sim, mas não foi pensado para ser. Né? Essa relação com o Instagram é muito doido, porque assim, tem vezes que eu vou na exposição e, né, visitar outros. Cara, eu faço um stories antes de ver a obra, sabe? Tipo assim, em vez de olhar a obra e realmente entender e apreciar, não. É um pouco como você falou, né? Você entra na exposição, você já pega o celular e começa. Nossa, eu vou fazer o story de marcar alguém. E Eu tenho uns é meio amigos que são doido. piores, assim, eu acho que eles são quase PRs da, da- dos artistas, assim. Eu ainda sou uma pessoa super controlada em relação a isso, considerando os ao lado. Mas É, eu acho que acabou que, mesmo não sendo uma ideia inicial, acabou se tornando uma coisa super instagramável pelo lugar que estava, pelos ambientes, pelas circunstâncias. E eu acho que isso é um reflexo e um desdobramento da sua própria obra. sim, né? Eu acho que essa obra ela já tem um caminho que eu estou seguindo agora na minha pesquisa, que é tipo, eu estou limpando muito os excessos, eu estou tentando ir para uma essência dessas formas, né? Que então assim, ele é um ícone, né? Tipo, quando, assim, ele é uma forma muito forte,
né? Uhum. E então acho que isso contribui também nesse sentido, né? De tipo, de ser uma coisa quase arquetípica, assim, sabe? De, tipo, eu tô tentando ir para esse lugar mesmo, assim, de tipo, buscar formas que, cara, não tão muito. Eu não estou tentando disfarçar nada, sabe? Eu não estou tentando criar em si, eu estou realmente buscando a essência. Eu acho que o Maidum, ele tem essa característica, né? E não acho ruim as obras serem instagramáveis, tipo, isso não é um demérito, né? Não, eu Então, acho a que gente no vive seu num caso, mundo. nessa pesquisa em especial, eu acho que é uma. Não quero dizer que deva ser um objetivo, sabe? Mas eu acho que tem tudo a ver. Simplesmente acaba que pode ser uma métrica interessante. Muito porque eu acho também que tem esse lugar, né? Muito como eu falei no Portal Bipolar, é uma obra já industrializada, né? Assim, eu me tiro da obra, né? Tipo assim, tem muito pouco, tem muito de mim, mas tem muito pouco também, né? Assim, ela é uma obra mais impessoal do que comparado com as pinturas. Então, acho que também abre mais espaço para o observador se identificar e criar, né? Tipo, também as relações, conexões, né? Tipo, com a obra. E eu acho que acaba falando sobre essa questão meio. Você acaba falando de várias temáticas que está presente no seu trabalho, né? E na sua pesquisa. Eu achei interessante que você me falou sobre essa relação meio do loser, desse homem, dessa masculinidade que você traz com tudo isso. Mas quando você faz uma forma meio derretida, gelatinosa, que não dá para saber o que é, você fala disso de um lugar já que parece que você já depurou um pouco, né? Sim, sim, sim. Eu acho que essa obra, ela não, acho que essa questão assim dessa sexualidade o Maidum, ele tem uma sexualidade bizarra. Assim, é uma figura que quando eu olho, ele tem uma sensualidade, assim, tanto que uma coisa, um dos primeiros nomes que eu pensei para essa obra era Medusa, É porque sabe? parece uma medusa. Parece uma medusa, né? Então, assim, tem esse lugar meio encantador, mas sinistro, né? Bizarro, assim, tipo. Mas eu acho que essa questão desse homem falho, desse homem loser, ele está mais presente nas obras que são pinturas e que são desenhos, e que aí vão para toda uma iconografia que eu tenho, que são tipo os cogumelos, né? Muito de coisa derretida. O Maidum, ele é uma obra ele é um material rígido, né? Assim, ele é um material violento, ele vem no inox, ele é uma navalha, né? Ele não é uma coisa agradável de se ver, assim, ao mesmo, mas ele tem uma certa. Eu acho que a impotência do Maidum tá nele ser um micróbio, nele Uhum. ser essa forma infeliz, né? Ele é um micróbio infeliz. Ele é um ser que ele é perturbado, sabe? Sim. Mas ele é ameaçador. Ele é ameaçador. Assim. Eu acho que ele não é uma forma que ele é inocente. Não tem Não. inocência no Maidum, sabe? Ele ele é bem perverso, né? Uhum. E acho que quando entra essa perversidade no trabalho, é, ela se sobrepôs assim a outras questões que eu abordo, né? Mas assim, é, essa questão da máscara social me interessa muito, assim, de como que você tem que se portar, de como que você tem às vezes que anular quem você é para conviver, né, com outras pessoas, para trabalhar, para namorar, para, enfim, acho que também pode ter um lado desse dentro dessa obra, sabe? Mas ao mesmo tempo E também eu vejo essas coisas num lugar super abstrato, assim, de o Maidum ele é um desenho, né, um dobramento de um desenho que quer ser escultura e que fica num lugar meio
Também, assim, a minha obra tem muita coisa que é abstrata e que são experimentos visuais mesmo, né? De forma, de cor, de textura. Mas eu me pergunto agora e vou te perguntar. E você fala muito de máscaras sociais. E como é que você pensa essas máscaras sociais? Quais são as diferenças claras para você entre essas máscaras sociais masculinas e femininas? Nossa, uma pergunta difícil. Eu acho que são muito diferentes, né? Assim, o homem, pô, ainda mais eu, tô num lugar de privilégio, né? Assim, eu não. É até um pouco patético falar sobre esse tipo de lugar do loser e Na tal, né? verdade, Porque eu acho que eu antes já de tô. pensar esse masculino e feminino, acho que é mais fácil a gente pensar assim, essa performance feminina e masculina, não necessariamente essa relação de gênero. Eu acho que a mulher, ela é muito mais desenvolta, né, assim, nas relações, mas ela é muito mais oprimida que o homem também, né? Então, assim, ela tem que criar muito mais defesas. A, o homem não, sabe? Tipo, tem poucas máscaras sociais, sabe? É totalmente narcisístico, né? Assim, como que o homem ele anda pela sociedade, né? Como que ele transita. Então, acho que a gente falou um pouco sobre isso, né? A mulher também, eu acho que assim, dentro do espectro de emoções, né? Tipo, de personagens que você pode ser, a mulher ela transita melhor do que o homem. Né? O homem é muito mais é, duro, assim, né? Ele é muito. Porque ele faz a vontade dele pela força em em muitos casos, né? Assim, tipo, através da violência. Então, mas é uma questão muito difícil de falar agora. Eu não sei te responder. Não tenho assim, eu não sou eu que vou ter assim uma resposta boa para isso, sabe? Mas é uma questão muito interessante, né? Porque na minha obra eu parto muito o meu olhar, né? Assim, eu não tô faço pro olhar do outro, né? Eu não me coloco às vezes no lugar do outro, que é um exercício muito bom de se fazer, né? Então, mas é isso, assim, a minha obra ela mostra a visão do homem, assim, a minha visão, na verdade, né? Eu não posso nem falar por todos mundo. O interessante, eu acho que isso pode ser um questionamento mesmo para pensar mesmo, não necessariamente uma resposta já tida. Eu acho que é só uma indagação que talvez possa ressoar um pouco para frente em Sim, ou durante a pesquisa mesmo, né? Porque uma pesquisa nunca está pronta, é sempre um é, trabalho em desenvolvimento. total, total. E eu acho que com essa nota, não sei, acho que a gente pode ir ficando por aqui com esse questionamento que eu deixei aqui. E eu queria te agradecer por ter topado a conversa, por ter falado com a gente, por ter se predisposto a fazer isso e ter sido uma troca tão legal. E foi muito boa a nossa conversa, pelo menos pra mim, eu tô gostando aí a galera de casa assim, tipo. Mas tô zoando. E mas é isso, foi ótimo. Eu queria te agradecer. Agradecer também o Peixão, que me apresentou você, que me chamou para ver o seu trabalho, e que também é um cara super incrível, que tem um trabalho muito legal e com uma série de artistas que está sempre incentivando a galera a trabalhar, a começar, a continuar e a abrir várias possibilidades para uma geração aí que tá vindo e que já veio também, né? Então é uma coisa, é um trabalho bem importante. E queria te agradecer. Eu acho que é isso. Não sei se você quer falar alguma coisa. Acho que agora é o Ah, momento. eu acho que eu quero agradecer você também, Florido. Muito obrigado pelo convite. Acho que foi muito.
divertida a conversa, assim, a gente passou por vários lugares. Eu gosto quando a arte leva para outras discussões, a gente não fica falando só do trabalho, Uhum. tipo, isso é algo que eu me interesso muito, não gosto quando o trabalho fica fechado nele mesmo. Então, eu achei que as perguntas foram muito legais e a discussão também. Agradecer a Helena, né, a sua parceira, que é uma pessoa Ai, muito bacana, né, fica nos bastidores. E agradecer ao Peixão também, que foi uma pessoa muito importante dentro da minha vida, me apresentou muitas possibilidades. O meu trabalho está onde está, ou assim, por tudo que a gente passou junto. E um último recado, eu faria para as pessoas verem meu Instagram, verem o site, conhecerem um pouco mais do meu trabalho. E e acho que é acompanharem também o isso. seu E trabalho. E acompanharem. esses links sempre estão Ah, aqui no comentário fixo. sim, e última coisa, assim, acho que para quem quiser mais ao vivo, ele está na exposição Databasa, que fica em cartaz até 6 de agosto, no Canto, Espaço Canto. Se quiserem lá, tá lá. Gente, vão. Então, é maravilhosa. E essa obra, por mais que a gente ponha aqui vídeo, foto, não faz jus, porque o ao vivo é realmente diferente. Tem algumas obras que nem tanto, mas essa em si é bem impactante ao vivo. Então, eu recomendo. Vão lá fazer uma resenha com seus amigos. Amigos, vão lá dar uma olhada. E é isso, gente. Aqui embaixo sempre tem, não na descrição é o nosso Instagram que vocês deveriam seguir, se não seguem, mas os do artista sempre fica no comentário fixo, todos os links deles, site, Instagram, é o que o artista manda pra gente, a gente coloca lá. Então vão lá dar uma conferida, ler texto, encher o saco do artista no Instagram, comentar, deixa que às vezes as suas perguntas se surgirem em algum momento, se a gente vê, a gente sempre manda pro artista e ele pode responder, então é isso. Acho que eu falei tudo, acho que eu dei todos os recados. Quem não for inscrito e quem tá vendo esse vídeo, já inscreve aqui, deixa o joinha. E é isso, por essa semana acho que ficamos por aqui. E é isso. Beijos, gente!